noite, um prazer estar mais uma vez nesse programa que integra e dá meios de participação a todos os gremistas, nossos cônsules, consulesas, nossos consulados, nossos torcedores, nossos sócios. Muito honrado aqui de vir falar de um assunto também tão importante para nós, que foi exatamente a forma como encaminhou a Arena a aquisição do equipamento durante a semana passada. Muito obrigado, e ainda mais hoje que temos um fato relevante para esclarecer e principalmente noticiar e informar adequadamente esse processo da compra antecipada da gestão da Arena. Saudando a todos, mas o que ocorre é que, depois de tanto tempo, praticamente, esse debate começou no Grêmio em 2013, lá pelo presidente Fábio Koff, que num determinado momento entendeu, examinando e estudando todas as consequências do negócio realizado, que seriam necessárias várias alterações, várias modificações, e que essas modificações até, de certa forma, aconteceram, ignorando muito a situação do contrato no curso do tempo. No entanto, o grande debate que ele impôs e fez com a torcida, com a própria OAS, foi a tentativa de compra antecipada da operação. Esse debate se arrastou por muito tempo, porque tinham várias circunstâncias que deveriam serem resolvidas, a começar pelas compensações que estavam inadimplidas, a começar pelas compensações urbanísticas e ambientais, a questão também dos financiamentos bancários que deixaram de ser pagos. Enfim, uma história. Houve depois o fato superveniente da própria recuperação judicial da OAS, tudo aquilo que aconteceu com eles no que diz respeito ao âmbito geral do Brasil. Então, aquilo, de certa forma, dificultou muito o trabalho e transcorreu de 2013 até agora, portanto, vamos fechar praticamente 8 anos, quando, na sexta-feira, se conseguiu estabelecer minimamente uma luz, uma solução, um encaminhamento para pôr fim a isso tudo. Por que eu digo isto? Porque ainda temos 6 meses para organizarmos uma situação de complemento de diligências. Nós ainda temos que resolver, embora todas essas questões que digam respeito à solução, a nova negociação de um cronograma de obras para fazerem as obras do entorno, que passam por construções de macrodrenagem, passam por asfaltamentos novos, a duplicação da Rota Renner, que passa por construções de estações de bombeamento de esgoto e de água, passam também por prédios institucionais da Brigada Militar, enfim, uma série de obras que estão ali repactuadas através dessa compensação, que não é mais aquele volume de antes, mas também outras coisas tinham sido realizadas anteriormente. Feito isto, o ajuste entre o Ministério Público, a Prefeitura de Porto Alegre, a OAS e a Caragones, praticamente, resolveu dar uma situação de finalização desse debate, que era o que basicamente trancava. Mas isso implica agora em 6 meses de ordenação dessas coisas. O que seria uma ordenação? Nós temos 6 meses para, em primeiro lugar, viabilizar toda essa situação do financiamento que vai ter que ser tomado para pagar estas obras e para também atender o fluxo Grêmio de pagamentos disso tudo. Segundo momento, nós temos ainda todas as diligências de auditorias que sejam contábeis, financeiras, jurídicas, estruturais, patrimoniais, para fazer também no prazo de 6 meses. Nós temos ainda que definir, no final disso tudo, o compartilhamento das vagas que são necessárias para compartilhar o uso do estádio, quer dizer, o estádio tem minimamente um número de vagas de estacionamento para serem cumpridas. E, por fim, temos todo um trabalho para percorrer, que seria exatamente a unificação das matrículas do Estádio Olímpico. Tudo isso, claro que não está no zero, tudo isso já andou, tem um bom encaminhamento, mas essas diligências são necessárias para a organização dos 6 meses que precisamos para resolver tudo isso. Depois, e nesse meio tempo, já definimos hoje na reunião do Conselho de Administração, que vamos imediatamente começar o trabalho da estruturação da governança, de como vamos governar a Arena, de como vamos gerir a Arena, de como vamos administrar, quais são os conceitos que passam por ali, os conceitos de como vamos fazer exatamente aquela operação por inteiro. E passa necessariamente por maximizar toda uma situação nova com o relacionamento do quadro social, passa por fazer as locações totais daquele prédio, passa pela vida total dos camarotes, passa por facilitar uma associação de acesso, passa por facilitar no momento em que for possível isso, e tiver uma vida retomada na plenitude de ocupação do estádio para outras atividades. Enfim, tudo isso, agora daqui para frente, passa a ser uma espécie assim de necessidade de debate mais premente, mais urgente, e que nós possamos, lá para o final do mês de setembro, início de outubro, estarmos com tudo isso organizado. Em síntese, fiz esse relato das coisas que estão aí para acontecer.
Mas nós temos 6 meses para finalizar esta operação, temos 6 meses para dar essa situação. E somente acontecerá isso se o Grêmio obtiver sucesso nisso tudo, porque senão tudo que foi anunciado não vai ter consequência, nós não vamos ter obras no entorno, nós não vamos ter condições de fazer absolutamente nada, porque o único fluxo de dinheiro que existe para organizar isso é essa compra antecipada da operação, que o Grêmio pagará não mais até 33, mas o Grêmio pagará, se tudo der certo, até 2027. Portanto, num deságio de quase 5 anos, 6 anos, isso dará 5 anos e tantos, isso dará para o Grêmio uma economia na ordem de quase 150 milhões de reais do fluxo que já iria pagar. Então, deixando essas informações praticamente para todos, fico à disposição do debate e faço isso num sentido de esclarecimento para que não haja dúvidas e que também não haja mal-entendidos e que não haja falsas expectativas em relação àquilo que conseguimos concluir na sexta-feira. Independentes, porque o fluxo que o Grêmio vai desembolsar é o fluxo que já desembolsa hoje, nós não desembolsaremos 1 centavo a mais. Aquilo que o Grêmio já paga da seção onerosa, e, portanto, já está impactado no clube e continuará sendo pago. Então, isso não tem absolutamente nenhum impacto na questão que diz respeito ao orçamento do futebol. O que nós estamos vivendo no futebol, isso sim, hoje, é uma situação de transição, quer dizer, o Grêmio, mesmo que não pareça, mas o Grêmio fez um processo muito parecido com aquele de 2015. O Grêmio está rejuvenescendo o plantel, o Grêmio está promovendo jogadores, o Grêmio está trabalhando muito fortemente uma organização interna que não implicou em ruptura do seu comando técnico, mas passou, evidentemente, por decisões que estamos tomando para fazer um novo time. E um novo time não sai vencendo. O novo time tem a sua fase de adaptação, tem a sua fase de estruturação, tem a sua fase de valorização, tem a sua fase de consolidação. E o Grêmio sabe muito bem o que está fazendo e organizando muito aquilo que significa, logo em seguida, a nova perspectiva de clube. Nós não vamos uma vida inteira ser iguais porque todo mundo envelhece, todo mundo vai se indo. Todos nós vamos. E o time tem que se rejuvenescer, e o time também tem que se reformular. E nós estamos exatamente fazendo isso nesse momento. Se entenderem, tiverem um pouco de paciência, nós vamos ter um processo muito parecido àquele de 2015, logo ali na frente, de modo que o Grêmio fique sempre competitivo e sempre um futebol muito capaz de vencer, que é esse o nosso objetivo, mesmo na reformulação, mesmo nas dificuldades, mesmo com aquilo que às vezes parece que nós não temos condições de fazer, nós temos condições de fazer sim, porque é uma cultura de vitória, uma cultura vitoriosa dentro desse grupo de jogadores do Grêmio, do próprio clube. Então, tendo um pouquinho de paciência, todo mundo logo na frente entenderá que a solidez do clube também vai se dar na solidez permanente do futebol.